Shalom, Lekulam, shalom a todos, suas Azares Ávido, estamos chegando ao fim, né, meus Haverim, dos nossos estudos, do início de Teshuvá, né, esse já é o estudo de número 14, né, hoje nós vamos estar estudando um pouco sobre o Olam Rabá, né, e o Reino Eterno, e o último estudo, né, que é o estudo de número 15, que é o estudo após esse, nós vamos tratar um pouco sobre Shabbat, como se deve realizar o culto de Shabbat, né, ou seja, o serviço sagrado de Shabbat, e também vamos falar um pouco sobre Parashá, Haftarah e etc. Né, como é que deve proceder o estudo das Parashiot e etc. Tá bom? Então, ao final desse ciclo de estudos, dessas 15 lições, na 15ª lição é disponibilizado um link com uma avaliação. Você vai baixar essa avaliação no seu computador ou no seu celular e você vai responder essa avaliação. Essa avaliação ela tem 15 perguntas sobre cada um dos tópicos abordados e aí você vai responder essa avaliação e você vai enviar para o meu e-mail. Após a correção da sua avaliação, o seu contato será destinado a um Rosh, a um líder que que seja responsável, né, para acompanhar você no seu processo de Teshuvá, tá bom? Então, esse processo de 15 lições é um processo em que você tem a oportunidade de iniciar o seu processo de Teshuvá, né, sabendo de forma instrutiva o que é que você deve ou não fazer, ok? As nossas crenças, enfim, né? E aí você vai iniciar o seu processo de Teshuvá com um Rosh, né? Você vai dar, aliás, você vai dar adiantamento a esse processo de Teshuvá com acompanhamento de uma pessoa responsável por seu espiritual, né, que tem conhecimento da Torá, um israelita experiente, para que você possa dar continuidade ao seu processo de Teshuvá. Baruch Hashem. Então, nós vamos dar continuidade aqui. Praticamente essa é a nossa última lição de doutrinas e conhecimento, porque a 15ª ela é apenas uma aula instrutiva, né, de como proceder no serviço de Shabat, tá ok? Porque como nós vimos na última aula, a todos os que estão dando início ao processo de Teshuvá, há uma necessidade de iniciar a guarda do Shabat, que é no 7º dia da semana, tá ok? Então vamos lá, né? Então, esse estudo ele se dá da seguinte forma: eu faço a pergunta e dentro da pergunta tem uma resposta dentro das Sagradas Escrituras, dentro do Taná Sagrado, ok? Então vamos lá. Muitas pessoas se perguntam, Azarias, o que é o Olam Rabá, né? O Olam Rabá é o reino eterno, né? Vai ser um momento, né, em que, após a Terra e a humanidade, toda a natureza, tudo estiver ali regenerado, restaurado, né? Aí é a introdução do Olam Rabá. O Olam Rabá, ele é comparado ao que era o Jardim do Éden no início, né? Antes de Adão e Havá terem comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Eles viviam numa espécie de Olam Rabá, de mundo perfeito, né? De um mundo onde eles tinham diretamente ali o contato com Hashem, com o Eterno. Então, o Olam Rabá vai ser justamente isso, é um retorno ao que era no início, após a criação, tá bom? Retornando é um retorno, né? As áreas, então, quer dizer que até a natureza, a terra em si, tudo está em processo de techuvá? Exatamente. Tudo está em processo de techuvá, né? De restauração e regeneração. Então, atualmente, nós vivemos em um mundo caído, né? O mundo que nós vivemos hoje é um mundo caído, né? Nós não temos como estar diante de Hashem, né? Nós ainda conseguimos muita coisa, porque ele nos concede uma porção do seu espírito, né? Da sua rua. Porém, a gente sabe que não tem como, né? A gente viver plenamente, né? Na presença de Hashem,
por conta do pecado, né? Por conta da transgressão das mitzvot, o mundo está vivendo isso atualmente, nessa forma de uma forma caída do ser humano. E aí há uma necessidade de haver um Mashiach, né? Para que ele possa trazer esse resgate, né? Para trazer essa regeneração do início para cá. Por isso que o papel do Mashiach, ele é importantíssimo, tá bom? Sem Mashiach não há regeneração, sem Mashiach não há restauração de todas as coisas. Então, o papel do Mashiach é isso, né? E haverá um momento intermediário entre a nossa era atual, o nosso mundo atual, nosso sistema atual, ao sistema do Mashiach, que vai ser esse período de regeneração total, que segundo o que está escrito nos Ketuvim Netzarim, lá em Apocalipse, é um período de 1000 anos, tá bom? Um período de regeneração, também chamado dentro da tradição judaica como Shabat milenar ou sétimo milênio, tá bom? Vai ser um período total de regeneração de todas as coisas. E somente após esse período de regeneração, durante o período do milênio, é que nós vamos poder entrar finalmente no Olam Rabá, que é o reino eterno, tá bom? Então, a primeira pergunta diz: por que o Eterno precisa restaurar esta terra? Em Yeshayahu, em Isaías, no capítulo 24, nos versículos 5 e 6, nós vamos ter a resposta. Acompanhe aí, Isaías, capítulo 24, versículos 5 e 6. Diz o seguinte: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido a Torá, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então, aqui em Eshaiah, capítulo 24, versículo 5 e 6, deixa claro, porque a terra foi amaldiçoada por conta do pecado, por conta do afastamento literal da humanidade, da vontade de Hashem, do Eterno. Hoje em dia, o que nós mais vemos são as pessoas querendo fazer sua própria vontade, né? A minha vontade está acima de tudo, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Se você olhar a natureza ela obedece um ciclo. E cada função da natureza, cada coisa da natureza, seja uma planta ou um animal, ele obedece um ciclo dentro da natureza, né? Porque, por exemplo, se um animal ele sai daquele ciclo ali, querendo fazer a própria vontade dele, o que vai haver? Haverá uma desordem dentro da natureza. Assim é o que acontece conosco, nós seres humanos, nós somos tendenciosos a querer fazer a nossa própria vontade. E nós não fomos feitos para fazer a nossa própria vontade. Eu sei que é difícil. É difícil o ser humano deixar de fazer sua própria vontade, não é? Porque é algo que dá prazer ao ser humano fazer sua própria vontade, me concede prazer, me concede libido, né? Me concede um momento de êxtase. Porém, a gente sabe que não é bem assim, né? O Eterno diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os vossos caminhos não são. Ele diz assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos, né? Então, o Eterno deixa bem claro que a nossa vontade não é a primordial, a vontade do Eterno, sim. Aí, a partir do momento em que nós fazemos a vontade do Eterno, nós começamos a entrar dentro do eixo. Nós começamos a colocar a natureza no eixo. E aí, de forma devagar, né, o processo devagar, tudo vai voltando ao normal, tudo vai voltando ao que era no início, quando o Eterno criou o homem, a mulher e o mundo. Tá certo? Então, é nesse sentido. O segundo ponto diz: quando o Eterno destruirá Satã e os ímpios, o que ele fará com a velha terra?
Então, a gente sabe que Hassatã, né, as pessoas têm uma ideia errônea de que Hassatã é o inimigo do eterno, né? De que Hassatã é o diabo, né? Enfim, o mundo cristão ele tem essa concepção que há uma guerra entre o bem e o mal. Mas, na verdade, Hassatã é um enviado do eterno, ou seja, ele é um anjo do eterno. Ele é um anjo enviado para testar você, né? Então, Hassatã, ele a função dele, a missão dele é nos testar, né? E a gente sabe que há uma necessidade de haver essa diversidade, né? Porque se não houver essa diversidade, né, eu não tenho como observar e entender o que é que o Eterno requer de mim, né? Então, há uma necessidade de haver essa diversidade, né, para que o, o meu progresso espiritual ele aconteça, né? Se não há adversidade, eu não tenho do que me arrepender. Se não há adversidade, não existe pecado. Se não há adversidade, eu não tenho do que retornar, do que regenerar, tá certo? Então, Hassatã, ele existe nesse mundo justamente para isso, né? Mas não é objetivo, né? Totalmente do ser humano, né, se voltar para Satã, nós temos que nos voltar ao eterno e resistir às artimanhas de Satã, ok? E os ímpios, né? Ou seja, o ímpio é todo aquele, né, que conhece a vontade do eterno e faz o contrário, né? Então, esse é o ímpio, né? O ímpio é aquele que conhece, mas ele faz o contrário, né? É diferente do injusto, né? O injusto, ele já é diferente. Por quê? Porque o injusto, ele está na ignorância. Às vezes a pessoa faz aquilo porque ela não sabe que aquilo não é de acordo com a vontade do Eterno, né? Às eu não sabia que carne de porco era algo que era contrário às leis do Eterno. Eu comia sem saber. Então você praticava de uma forma injusta, né? Ignorante. Agora o ímpio não. O ímpio é aquele que sabe e ele vai lá e faz, né? Então, ele pergunta o que é que vai acontecer com essa terra atual, nesse sistema. Quando fala terra, dá se referir ao sistema, esse velho sistema que nós vivemos. Diz assim, ó, em 2 Kefa, que é 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 10 ao 13. Capítulo 3, versículos 10 ao 13. Diz assim: Mas o dia do Eterno virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, isso aqui é uma descrição de uma bomba atômica, né? De uma bomba atômica. Ah, Kefa viveu 2.000 anos atrás. Como é que ele saberia descrever uma bomba atômica? Pois é, né? Mas aqui em 2 Kefa, capítulo 3, do 10 ao 13, ele dá a descrição da bomba atômica. Isso aqui que é conhecida dentro das profecias como a Batalha do Armagedon. É a batalha, a grande guerra do dia do eterno Deus Todo-Poderoso, né? Aí ele diz assim, ó, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, ou seja, após o Armagedon, que pessoas nos convencem em Kadosh, trato, piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do eterno, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, né? Aqui, o Armagedon, descrição de uma bomba atômica, né? Porque a gente sabe que o Armagedon, a característica do Armagedon serão a soltura das bombas atômicas sobre a Terra. A gente sabe muito bem disso, né? Por isso que o homem ímpio, ele vai ser destruído, né? Muitas pessoas vão morrer, né? Por isso que diz, se olharás e ele terá sido desfeito como fumaça, o ímpio virará pó, né? Mas como? O Eterno vai enviar uma ordem de anjos para fazer esse serviço? Claro que não. São os próprios homens se autodestruindo, né? E aí ele conclui, né, Kefa, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, após passar essa era, por meio da guerra do Armagedon, né, será instaurado sobre a terra o reino do Machia, né?
Quando ele fala novos céus e nova terra, novos céus, né, é um governo provindo dos céus, um governo celestial, e a nova terra é uma nova sociedade justa. Uma nova sociedade se fará ali, ok? Então, o que é que nós esperamos? Né? Uma renovação por meio de um governo celeste sobre a humanidade atual, né? Terceira pergunta: quem reinará no Olam-Rabá e no Gran Éden? Em Guiliana é o livro de Apocalipse, né? Revelação, capítulo 11, versículo 15, que diz: o Mashiach, né? O Mashiach é quem vai reinar, né? Lá diz: o sétimo Melech, o sétimo anjo, tocou a sua trombeta, o seu shofar, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos desse sistema de coisas vieram a ser do Eterno e do seu Mashiach, e ele reinará para todo sempre. Então, após a queda dos reinos deste mundo, como também está descrito lá em Daniel no capítulo 2, né, a pedra lançada dos céus sem mãos humanas bate nos pés da estátua e ali esmiuça toda a estátua, né? Que representa os reinos desse sistema. Né? Eles serão entregues ao Mashiach, né? Como se chamará então a capital do Olam-Rabá? Guiliana, capítulo 21, dos versículos 1 e 2. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quando fala que o mar, não está se referindo ao oceano, tá bom? Ao Oceano Pacífico, ao Oceano Atlântico. Ele está se referindo aqui claramente às pessoas ímpias, tá bom? Em Isaías fala o mar de ímpios. Então, após a iniquidade ter sido aniquilada, ok? E eu e Orhanã vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que do Eterno descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, assim, durante o Shabat milenar, né, o reino do Mashiach, a capital do mundo será a Jerusalém terrena, né? Como o próprio Mashiach disse, o céu, né, ele diz assim, o céu é o trono do Eterno e a terra é o estrado dos seus pés. Porém, Jerusalém é a cidade do grande rei. Então, Jerusalém será dada ao Mashiach, Jerusalém terrena, tá ok? O Mashiach ele vai governar as nações a partir de Jerusalém, da Jerusalém terrena sobre todas as nações. E após o reino do Mashiach, após todas as coisas haverem sido regeneradas, o que é que vai acontecer? A nova Jerusalém descerá dos céus, né? Ou seja, a própria presença de Hashem descerá ali dos céus, né? Sobre a terra renovada, a terra regenerada, a nova sociedade justa, e a capital do mundo será a nova Jerusalém, onde só quem poderão entrar são os circuncisos, ou seja, aqueles que viveram a vida diante de Hashem, circuncidados, né, diante dele, de uma vida justa, né, e que não negaram Mashiach, né? Então, essas pessoas terão a oportunidade de entrar para dentro das portas da capital do Olam Rabá, que será a nova Jerusalém. E os demais, Azarias, o que é que vai acontecer? As nações viverão à luz da nova Jerusalém, porém eles não poderão entrar, tá bom? Só quem vai poder entrar são os circuncisos, aqueles que viveram para Hashem e para viver a sua vontade, né? E que também não negaram Mashiach, tá ok? Continuando. De que é feita a nova Jerusalém? Em Guiliana, capítulo 21, versículos 18 ao 20, tem essa descrição. Não vou ler porque é enorme o texto, e aí fica o estudo para você fazer em casa. Onde é que está escrito? Em Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 18 ao 20. Que rio e que árvore encontram-se nesta cidade santa? Apocalipse, Guiliana, capítulo 22, versículos 1 e 2 dá a resposta. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono do Eterno e do Cordeiro. E no meio da sua praça
e de um ou de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então aqui a gente vê claramente, né, que a árvore da vida, ela vai servir para alimentar a todos, né? E ela servirá para a saúde, manter a saúde das nações, né? Então quem comer da folha e do fruto da árvore da vida, viverá para sempre. Sétimo ponto, o que não existirá no Olam Rabá, né? Quiliana, capítulo 21, versículo 4 diz, a morte, né? E o Eterno limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto e nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, né? Então aqui o Eterno deixa bem claro que o sofrimento, a dor que nós sentimos hoje pela morte de entes queridos, não haverá mais no reino eterno, né? Então, se você deseja viver esse momento, né, diante do eterno, então o momento é agora de você procurar, né, se entregar a ele, se entregar, porque o nosso objetivo neste mundo foi nascermos para vivermos para ele, somente para ele, não para nós, tá certo? E aí, João e Yohanan 3:3 faz a seguinte pergunta: quem não vai poder entrar no Olam Rabá? Diz aqui, Yeshua respondendo disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino do Eterno. Yohanan 3:3. Então, aquele que não nascer, né, da água e do Espírito não poderá entrar no reino eterno. Como eu falei, né? Tem que ser circuncidado. Tem que ter o pacto entre você e o eterno, né? Para que você possa entrar no Olam Rabá. Então, meus Haverim, é esse estudo que eu compartilho com todos. Espero que todos possam ter compreendido, né, sobre o Olam Rabá, sobre o reino eterno, o que acontecerá no Olam Rabá, né? E eu almejo estar nesse mundo, né? Eu espero ressuscitar na manhã da primeira ressurreição e ter como corpo incorruptível, reinar com Mashiach durante os 1000 anos sobre a terra, ensinando a Torá às nações e ter a oportunidade de passar pela transição do reino de Mashiach até chegar no Olam Rabá, né, que é no reino eterno, recebendo ali a Nova Jerusalém e poder entrar pelas portas dessa cidade maravilhosa e poder contemplar o Eterno, tá certo? Baruch Hashem. Eu louvo ao Eterno por este conhecimento, eu louvo ao Eterno por suas dádivas em minha vida, eu louvo ao Eterno por esse direcionamento que ele tem me concedido, e eu concedo esta oportunidade a todos que estão me assistindo agora, de poder fazer esse regresso, essa techuvá aos braços do nosso eterno Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, do nosso eterno Pai Abba Kadosh. Tá bom? Então, qualquer dúvida, me procure no chat aí dos comentários do YouTube, que eu terei toda a paciência em responder a todos. Baruch Hashem, até mais, até logo. Shalom, Lekulam.